Olá, turma do preparatório. Dando sequência à solução para que a gente possa conferir o restante das questões do primeiro TD, na questão de número 6, eu vou explorar um pouquinho além da resolução da própria questão, até porque é uma questão bem simples, tá? Se nós lembrarmos de algumas situações lá dos anos iniciais do ensino fundamental, a gente chega na solução fácil dela. Até porque ela não tem nenhum contexto, ela é bem direta, ela já traz o comando direto da própria questão. Ela quer saber o quê? A capacidade de 1 decímetro cúbico equivale a quê? Olha só. Só que antes ele dá uma comparação. Sabendo que a capacidade de 1 cm³ é de 1 ml, a capacidade de 1 decímetro cúbico é de... Vamos lá. As opções, eu tenho 1 litro, 1 milésimo de litro, 10 litros, 1 centésimo de litro, 5 décimos de litro. Vamos aqui só recordar das medidas que nós temos no cotidiano. Por exemplo, você compra uma latinha de refrigerante de 350 ml, eu teria de capacidade 350 ml, eu teria de volume 350 centímetros cúbicos. Mas a questão ela quer a comparação de 1 decímetro cúbico. Vamos só lembrar que decímetro quer dizer 10 centímetros. Ok? Vamos nós. Então eu vou dar uma pequena revisão aqui com vocês, trazendo aqui a imagem daquele material dourado que é muito trabalhado no ensino fundamental, como eu falei anteriormente, anos iniciais. Então perceba, ele é formado por cubinhos, por retas, por área e por volume. Então vamos nós. Por que eu trouxe aqui a imagem desse material? Porque tudo que nós temos em relação às medidas, nós temos trabalhando até 3 dimensões. Exemplo, eu tenho a dimensão do comprimento, eu tenho a dimensão da área e eu tenho a dimensão do volume. Vamos só colocar aqui para poder a gente revisar. Então eu tenho aqui o comprimento, certo? Eu tenho aqui a área, base vezes altura, comprimento vezes largura. Perceba, uma única medida, duas medidas, uma única dimensão, duas dimensões. E eu tenho aqui as 3 dimensões, e aí nós temos o volume do sólido, tá certo? Isso é só uma revisão, e a partir dessa revisão a gente já tira até mesmo a resposta do problema. Percebam, a questão fala que ele quer a comparação em litros de 1 decímetro cúbico. 1 decímetro, eu acabei de lembrar aqui com vocês, que equivale a 10 centímetros. Então vamos lá. 10 pecinhas dessa equivale a 10 centímetros. E aí eu tenho 10 vezes 10, 100 em área, centímetros quadrados. Em volume eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 mililitros, ou seja, 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Ah, Cleiton, mas a questão fala de decímetro, então vamos lá. 1 decímetro são 10 centímetros. Então eu tenho aqui, ó, vamos lá para o volume, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Alternativa A. Mas deixa a gente fazer aqui mais algumas comparações, tá bom? Para melhorar um pouquinho a revisão desse assunto. Vamos falar de grandezas físicas. Isso aqui não há necessidade de cálculo, isso aqui vocês já tem que terem as noções dessas principais medidas, tá? Então, como a gente chegou aqui à conclusão que 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 decímetro cúbico, equivale a 1000 mililitros. Então, 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 metro quadrado, quantos litros?
Aí você pode se perguntar, opa professor, tem alguma divergência aí? Porque essas medidas cúbicas se referem ao volume. A medida quadrada, metro quadrado, se refere à área. Então eu jamais poderia ter litros aqui. Eu coloquei aqui só para que a gente fique esperto. Isso não existe. Medida de área em capacidade, medida de área em litros. Isso não procede. E aí eu trago aqui a curiosidade que eu falei no início. Essa latinha aqui de refrigerante, eu quero que vocês observem bem essas medidas, essa indicação de volume aqui, ó. Ampliar aqui um pouquinho. Perceba que eu tenho 355 mililitros, 355 ml. 355 ml, se eu for transformar em centímetro cúbico, são 355 centímetros cúbicos. Mas aí você tem aqui uma medida FLOZ. O que significa esse FLOZ? É uma medida, é uma unidade de medida inglesa, que significa, eles chamam de onça fluida. E essa onça fluida, ela equivale, cada onça fluida, cada volume, na unidade de medida inglesa, equivale a aproximadamente 29,5 milímetros, mililitros. Então, essa é um padrão que está se tornando internacional, a gente fica só atento à questão dessas medidas. Como é que eu sei que cada onça fluida, ela tem 29 e alguma coisa, 29,5, 29,58? Basta você dividir 355 por 12. Isso não tem nada para se resolver aqui da questão. É só para que vocês possam perceber que além dessas medidas que faz parte do sistema internacional, nós temos as medidas oriundas dos países de língua inglesa, tá? Que eles utilizam, por exemplo, a jarda, eles utilizam como volume a onça fluida. Então, outras medidas para que a gente fiquem atentos. Não faz parte do sistema de medida internacional, tá bom? Olha só, essa tabela, volume em litros, 1 litro, símbolo L maiúsculo, foi adotado como alternativa para evitar o risco de confusão entre a letra L minúscula. Porque a letra L minúscula, quando você edita qualquer texto, é a mesma coisa que fica semelhante ao algarismo 1. Então você pode confundir, ó, 1 litro dessa forma, tá, ó, com L minúsculo. Então, para que se evite, se utiliza a letra maiúscula. Professor, de onde vem essas informações? Do site oficial do Inmetro. Tá bom, então? Então, retornando para a gente fechar aqui a questão, a alternativa que vai satisfazer a sexta questão vai ser a alternativa A. Por quê? Porque 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros, ou seja, 1 litro de capacidade. Tá bom, então? Um forte abraço a todos e aí a gente vai na sequência.